Que situação, hein, irmão? Que situação, maluco! Não é que o Cruzeiro ontem ganhou 50 minutos do segundo tempo? Vai terminar, vai acabar! Olha o Cruzeiro, gol dos homens, irmão. Caramba, o Goiás estava mortinho, mortinho. Agora tá morto de vez, né? Agora tá morto de vez. Muito difícil a situação do Goiás agora. Aí deu uma ajudada no Cruzeiro. O Cruzeiro estava indo ali para os 42, estava lindo de ver o Cruzeiro embaixo do Vasco ali, 42. Acabou que conseguiu a vitória no último minuto, maluco. Foi a 44 pontos. Passou todo mundo, pegou o elevador, né? Tá em 13º agora. Passou o Vasco, passou o Santos, passou o Corinthians. Cravou ali em 13º. O Cruzeiro tem uma tabela bem difícil, né? Faltam 3 jogos no campeonato. O Cruzeiro pega em casa o Atlético Paranaense, que eu costumo falar para vocês, é um time muito encardido, tá? E o time do Cruzeiro tá aqui, irmão, tá com a faca no pescoço, igual o Vasco, né? Faca no pescoço, tá naquele sufoco, né? Tem jogado mal, perdeu ontem vários gols. O Goiás estava morto já, né? Começou o jogo morto, o Goiás, cara. Começou o jogo, o Goiás pedindo pro Cruzeiro ganhar. Ganha, me ganha. Pelo amor de Deus, me ganha! O Cruzeiro tentou e perdia gol, não estava conseguindo, acabou conseguindo no último minuto. O Cruzeiro pega Atlético Paranaense, jogo difícil em casa, tá? E depois, irmão, pega Botafogo no Engenhão, Botafogo já desesperado, tá? E pega o Palmeiras na última rodada, Palmeiras disputando o título aí, ponto a ponto com o Flamengo, gol a gol, né? Porque a diferença hoje é saldo de gols, gol a gol. Então a tabela do Cruzeiro é difícil. Tá? É difícil pra caramba. Só que o Cruzeiro já chegou a 44. Já chegou a 44, tá? E a vitória do Cruzeiro ontem confirma que, irmão, ó, para escapar de rebaixamento esse ano, precisa cravar aí pelo menos 48 pontos para ficar tranquilo. O time que não fizer 48 vai passar sufoco e corre chances gravíssimas de cair, tá? Gravíssimas. O Vasco hoje tem seus 42 pontos, mais 3 jogos, sendo 2 em casa. O Vasco precisa ganhar seus 2 jogos em casa. Ponto. Tem que ganhar hoje do Corinthians e tem que ganhar do Bragantino na próxima rodada para não ser rebaixado. Irmão, é 48 pontos o corte desse ano. Não vai ser moleza não, tá? Não vai ser moleza não, porque a gente sabe, a gente fica tenso, né? E a gente sabe que para o jogador, irmão, mexe com a cabeça, né? E quando mexe com a cabeça, mexe com o mental, mexe com o psicológico, pô, o corpo, irmão, cansa, a perna pesa. Você sabe disso. Você sabe disso. O cansaço mental é o pior cansaço que tem. E é assim que os jogadores do Vasco vão estar, irmão. Irmão do céu, vai ser loucura, tá? Vai ser loucura, loucura, loucura. Agora é rodada a rodada. O Vasco precisa, rodada a rodada, estar fora da zona de rebaixamento, tá? Para chegar na última rodada dependendo só dele. O Vasco só depende dele. Ah, mas o Cruzeiro ganhou. F. Claro, a gente fica torcendo contra para facilitar a nossa vida. Mas o Vasco só depende dele, irmão, para não cair. É ganhar os 2 jogos de São Januário e acabou. Não cai. Tá? É isso. Tá? Hoje a gente enfrenta o Corinthians e, claro, ó, fazer a nossa parte e ganhar, mas dá aquela olhadinha pro adversário, Cruzeiro com o Atlético Paranaense, torcer para o Atlético Paranaense na rodada, né? Outro jogo importante, esse aí não vou nem ver. Santos e Fluminense. Fluminense deve dar aquela entregada básica pro Santos. Sabe que o Fluminense odeia o Vasco, deve entregar. Esse resultado do Santos esquece. Já é 3 pontos garantidos pro Santos. O outro jogo é Bahia e São Paulo. E aí você vai falar assim, ah, o São Paulo tá de férias, irmão. O São Paulo tá de férias, tá brincando. O São Paulo não tem 48 pontos ainda não. Se o São Paulo parar no 47, ainda corre risco, tá? Ainda corre risco. Então eu acho bom o São Paulo hoje jogar bola contra o Bahia, tá? Hoje não, o jogo é amanhã, se eu não me engano. Hoje a única partida é Vasco e Corinthians, mas é a partida da rodada, né? São Paulo tem que abrir o olho, tá? Arrumar pelo menos um empatezinho contra
contra o Bahia. No mínimo, para já garantir a vida. Se o São Paulo ficar brincando, o São Paulo cai, hein? É 48 pontos que é o corte desse ano. Subiu muito. Os times lá de baixo, do nada, começaram a vencer tudo, tá? E outra, irmão, olha só a rodada, cara. Se o Bahia venceu o São Paulo, se o Vasco venceu o Corinthians, é o Corinthians que entra na zona nessa rodada. Olha o jogo Vasco e Corinthians, irmão, como é que vai ser? Vai ser bizarro, maluco. É hoje, 9h30 da noite, Vasco e Corinthians em São Januário. Transmissão da Sport TV e Premier. Corinthians vem com alguns desfalques, né? Inclusive o mais importante, que é o zagueiro Gil. E o Vasco também cheio de desfalque hoje, né? Não joga o Marlon, não joga o Robson Bambu, não joga também o Michael, não joga o Léo. Galera toda suspensa, não tem o Eric Marcos que tá com lesão muscular. Meu amigo do céu, mudança em todos os setores, igual eu falei ontem, né? A gente vai com Léo Jardim no gol, tá? O Ivan hoje não tá no banco de reservas por causa de questões contratuais com o Corinthians, tá? Então vamos de Léo Jardim, Paulo Henrique, nosso lateral direito, lateral esquerdo, Piton, mudança na zaga, tá? Capasso entra ao lado do Medel, espero que o Medel esteja 100%, tá? A gente precisa do Medel hoje 100% para ajudar o Capasso ali, que não joga há muito tempo, estava lesionado, não joga há muito tempo, tá? Mas o Medel tem aqueles... O Medel é brincadeira, né, irmão? É brincadeira, teve vários jogos aí que o Medel jogou por 2, tá? Então a gente precisa do Medel hoje 100%, tá? Meio de campo deve ter outra mudança, Zé Gabriel, Paulinho, que também tá indo pro sacrifício, tem jogado mal, né, cara? Mas tá sentindo aquele ombro lá. Pô, irmão, Paulinho hoje podia voltar e jogar aquela bola de quando ele chegou no Vasco, né? E aí, Zé Gabriel, Paulinho, e aí o Marlon não vai jogar. O Praxedes, o treinador já tinha sacado ele do time, não vinha agradando, né? E pode ser que o Jair, tá? O Jair seja o titular do meio de campo do Vasco hoje, para essa partida contra o Corinthians. Na frente, a volta do Rossi, que tinha sido expulso contra o Cruzeiro e não jogou a partida contra o Atlético Paranaense. A gente vai ter o Rossi, o Peck e o nosso artilheiro Verratti, Pablo Verratti. Maluco do céu, que loucura esse campeonato brasileiro, hein? O Vasco precisava, né? A campanha do Vasco com o Barbieri foi horrorosa. Ramon Dias pegou um Vasco no primeiro turno com 9 pontos, lanterna do campeonato, maluco. É brincadeira, é brincadeira. E agora o Vasco tá fora da zona de rebaixamento, tá? E tenta se manter fora até o final do campeonato. Vai ser um grande trabalho aí do Ramon Dias, mas, irmão, vou te contar. Quando o Vasco consegue fazer um trabalho legal, fugir da zona, os times lá de baixo começam a ganhar tudo. Que loucura, hein? Que loucura, enfim. Vamos, claro, continuar secando, mas vamos, claro, também fazer a nossa parte, né? Partir para dentro do Corinthians, respeitando, né? Não é um time time M qualquer, é um time bosta qualquer, perdeu de 5 do Bahia. Não é verdade, tá? Tem um grande goleiro que... Pô, irmão, eu vou te falar uma coisa, o Cássio, parece que o Cássio odeia o Vasco, irmão. Toda partida, Vasco e Corinthians, o Cássio, ele já é um monstro no gol, goleiraço, aço, né? Mas contra o Vasco, parece que ele vira 2, irmão. Pô, Cássio, pelo amor de Deus, hoje, vê se você fica num mau dia, Cássio. Vê se você fica num mau dia, tá? Fora o meio de campo do Corinthians, tem Juliano, tá? Aquele ex-grêmio, tem o Renato Augusto, que é um excelente jogador. O time do Corinthians não é morto não, hein? O time do Corinthians não é morto não. Mas a gente tá na nossa casa, São Januário lotado, e precisando da vitória para não cair. Irmão, esquece! Tem que vencer o jogo hoje. Tem que vencer o jogo hoje, tá? Vai ser um jogo nervoso. E, 1-0 goleada, maluco. 1-0 goleada. Aproveita e deixa aqui, a sua opinião, sua expectativa para o jogo de hoje. Pode deixar também seu palpite aí nos comentários, beleza? E aí você deixou o comentário, você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu!
Saudações vascaínas.